nosso caso, a gente conversa, quando eu falei nós, né? Porque eu sei que na igreja batista, na igreja presbiteriana, tem um processo, às vezes, mais demorado que em algumas outras igrejas, né? E você falou também a questão do homem ser o cabeça, mas as mulheradas gostam de falar que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Mas eu gostaria de lembrar que o cérebro fica na... Só isso, eu deixo aí no ar pro pessoal pensar. Polêmicas. Fritas. Cara, eu te conheço dessa época aí que você liderava os jovens, cara. Hoje, lá na sua igreja, você consegue trazer toda essa experiência que você veio lá da Presbiteriana do Retiro, né? Era na Presbiteriana do Retiro, tal, para lá, e conciliar com essa nova experiência de liderar pessoas de outras idades. Você assustou com essa nova realidade de liderar pessoas de diversas idades, sendo que você trabalhava com um público mais teen? Então, muita coisa dá para aproveitar, né? Assim, principalmente um olhar diferenciado para essa galera, que quem não lidou muito com elas vai ser aquele cara às vezes meio careta, que não vai ter muito papo que eles têm, não vai saber chegar para que eles possam conversar, né? Porque é uma galera que às vezes tem uma resistência com alguém mais velho conversando, fica meio constrangido. A gente veio de épocas, acho que nós três aqui, de pastor é aquele cara velho, de cabeça branca, que você tinha medo de falar perto dele. Então, por exemplo, você não ia falar de masturbação, de pornografia, coisas que um adolescente vive pro pastor. Você falava para qualquer pessoa, menos pro pastor. É aquela ideia, se eu falar para ele, eu morro fulminado ali, igual Ananias, assim, na hora. Né? A santidade dele vai me consumir. Então, muita coisa deu para aproveitar, mas é um desafio completamente novo, não só de pastorear idades diferentes, mas de ter preocupações como pastor auxiliar. Fiquei 2 anos como auxiliar do pastor Augusto no Retiro, eu não tinha. Por exemplo, hoje eu me preocupo se a conta de luz está paga, se tem copo no banheiro, copo para beber água, papel higiênico no banheiro. Eu me preocupo se a igreja está pintada ou não está pintada, porque uma igreja começando, você ainda não tem muita equipe para dividir funções. Então o pastor acumula muita coisa. Hoje, na igreja no Retiro, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é o administrador da igreja. Ele cuida de toda a questão estrutural do prédio, reforma, manutenção. Eu não tenho isso. Então eu tenho que me preocupar. Se a lâmpada queimou, ou eu vou trocar, ou eu tenho que ver um irmão da igreja para trocar. E era uma coisa que eu não tinha essa preocupação, não tinha essa dimensão. Prefeitura, alvará, né, licença para fazer alguma coisa, vizinho reclamando de som, embora a gente seja uma igreja, né, que não é muito barulhenta, relação com o móvel lá alugado, com o dono do imóvel, vai autorizar a fazer, não vai. Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho de administrador de um local que eu nunca tinha vivido, né? O lado de cuidar de pessoas, embora eu era focado em jovem e adolescente, a demanda da igreja às vezes exigia, tipo, o meu pastor não podia atender uma idosa, eu ia atender. O outro pastor não podia visitar um irmão, né, casado, eu ia lá e visitava. Então eu já tinha alguma experiência, mas esse lado de administrar um prédio, assim, e o que isso demanda foi um desafio totalmente novo, cara. Cara, eu pegando um exemplo, meu pastor, na época quando a gente estava trabalhando nessa questão alvará, a papelada toda da igreja e tal, eu lembro que ele sofreu muito no corpo, tipo assim, a saúde dele ficou bastante debilitada devido às preocupações, cara. É muito bom ver o pastor no altar lá pregando e tal, tudo, mas fora do altar tem essas preocupações que às vezes afetam no corpo da pessoa. Chegou um ponto, eu lembro que ele precisou ir no hospital com muita dor no peito. Aí o médico falou assim: o que você faz da vida? É estresse, né? Eu sou pastor. Ele, tá explicado. Tá explicado, porque você está com muito estresse, a sua preocupação está fazendo você gerar essas dores. Você já passou por algum desses processos devido à preocupação, se sentindo no seu próprio corpo? E tipo assim, é um lado do ministério pastoral que não é o lado idealizado. Então é um lado que você acaba não conhecendo muito, a não ser que você colhe como pastor e pergunte: cara, me fala a verdade mesmo, como é que é esse negócio? É um lado também que quando você auxilia um pastor, você tem uma ideia, mas uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você ser o responsável. Muda completamente o jogo. Né? Por exemplo, eu tenho que preocupar se o meu extintor de incêndio está na validade ou não, porque se bate uma fiscalização lá e vencer o extintor, a igreja é interditada, eu sou multado, o pastor, em muitas denominações, ele responde penal e civilmente pelos erros da igreja. Então eu posso ser processado, eu posso ser preso por uma omissão em relação à igreja que eu pastoreio. E isso gera, juntando com as outras demandas, gera todo tipo de coisa, cara.
até mesmo desse lado mais físico. Eu, por exemplo, no começo do ano passado, eu comecei a tratar depressão e ansiedade. Já fazia terapia há mais tempo e tem quase 1 ano e meio aí que eu faço uso de medicação. Né? Graças a Deus, eu acho que por ser da área e conhecer os sinais, para mim foi um pouco mais fácil. Em que sentido? Eu não cheguei no fundo do poço. Aquele estágio de depressão que você não consegue nem sair de casa. Eu cheguei quase. Eu vi o último degrauzinho ali e falei, opa, Deus me deu a graça. Falei, opa, eu tenho que procurar ajuda. E mesmo sendo da área, eu tive muito preconceito, por exemplo, de ir no psiquiatra. Aquela coisa do caso do ferreiro espeta de pau. Eu indico para meus pacientes, vão no psiquiatra, vai no neuro, tem coisa que é médico. Que você tem que resolver, tomando às vezes um remédio vai te ajudar. Mas eu resisti até o último minuto. E aí fui e... Mesma coisa do seu pastor, cara. Cheguei a ter crise de ansiedade, não tive crise de pânico, tive crise de ansiedade. Aí você tem coração palpitando, você tem dor no peito, você tem falta de ar, você tem aquela ideia tipo, de fuga das coisas, você começa a desmarcar compromisso, você começa a evitar pessoas. Tudo isso é sintoma de questões emocionais que, se a carga do ministério você não compartilha, você não busca se tratar, você está fadado a uma hora parar, e você pode parar infartando, você pode parar com uma depressão grave. Então é até um alerta aí pra galera que é frente de igreja, que é liderança, tem que se cuidar, tem que desabafar, tem que buscar ajuda, porque se você não buscar, uma hora você vai dar PT. Você acaba de assistir um corte do Plano C Podcast. Se você gostou, deixa seu like aqui, mas se quiser assistir esse vídeo na íntegra e acompanhar também as nossas estreias em tempo real, você precisa se inscrever lá no canal Plano C Podcast e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Te espero lá.